alguns dias, já que sempre se cogita essa possibilidade, dado o histórico do PT, de caso o Walter realmente viesse a romper com Fátima Bezerra e não assumir o governo do estado, dado o impacto negativo que isso causaria nos planos do PT, ele corria sim risco de perder o partido. Bom, isso se confirmou, né, na segunda-feira, na segunda-feira, não foi? A reunião de Walter com Fátima? Foi. Pronto, na segunda-feira ele oficializou, não vou assumir o governo do estado, disse para ela, e aí aconteceu todo aquela repercussão, né? O PT divulgou uma nota colocando ele como integrante da oposição, disse que ia manter o projeto de Fátima, aí isso ia causar uma eleição indireta no estado. Bom, enfim, o fato é que isso fez com que também aumentasse a pressão para a saída, a retirada forçada de Walter Alves do comando do MDB. Isso começou-se inicialmente como uma especulação, mas de ontem para hoje cresceu muito. Inclusive, ouvi de algumas fontes que a articulação está bem forte lá em Brasília. Por isso, inclusive, que Walter Alves, já experiente, macaco velho, né, do mundo político, tem reforçado aí a cada comunicado oficial, reforçado a amizade que ele tem com Baleia Rossi, que é o presidente nacional do MDB, destacou bastante Renan Filho, mas apesar de todos esses esforços, toda essa sinalização, e até apesar também do prestígio de Garibaldi Alves Filho, ainda com o MDB nacional, a informação é que sim, o vice-governador pode sim perder o partido por pressão do PT. E aí, será que o PT seria capaz de tirar forçadamente Walter Alves da presidência do partido? Consequentemente, expulsaria ele, né? Basicamente uma expulsão. E aí, meu amigo, é só você olhar, não há muito tempo atrás não, 2024, na eleição para a Prefeitura de Natal, Rafael Mota, ex-deputado federal, queria ser candidato a prefeito, mas era integrante do PSB. O PSB estava no grupo que dava sustentação ao governo Lula, e aí uma articulação lá em Brasília, pedidos de políticos locais, fizeram com que o PSB deu aquela opção, né? Rafael Mota, ou você sai do partido, ou você fica no partido, mas não será candidato. Aí o que Rafael fez? Saiu do partido para tentar ser prefeito de Natal contra os planos do PT, que naquela oportunidade estava lançando Natália Bonavides. Não foi só Rafael, não. O PSOL, a gente mostrou aqui em 2024, passou por a mesma situação. Queria lançar candidatura própria, o PT Nacional foi lá, pressionou. Teve uma intervenção aqui, uma intervenção do PSOL aqui de Natal, e aí fez com que o partido não lançasse candidato próprio. E aí o mesmo está muito próximo de acontecer com Walter Alves. Como eu disse inicialmente, eram especulações, mas foi chegando cada vez mais a confirmação disso. E a verdade é que pode sim acontecer. O que é que vocês acham, Gustavo Negreiros? Acho que se o script for esse, é totalmente verossimilhante, se o script for esse, porque uma saída poderia ser simplesmente falar com a Nacional para obrigar Walter a seguir a regra do jogo. Então Walter continuaria no MDB, obrigado a seguir o caminho que fosse... Assumir o governo do estado. Isso. Mas aí, nesse caso, tirar o partido, porque o maior medo de Walter Alves hoje é esse, ficar sem partido. Não, isso mela totalmente os planos dele. Total, porque assim, se ele ficar sem partido, ele não vai ter... Ele se orgulha muito, uma das coisas que ele mais se orgulha é o fato de dispor de prefeitos, dispor de bases. Sem o partido, ele não iria dispor dessa máquina, dessa estrutura. Se o PT então agir para, ao invés apenas de forçar a parte local, né, a seguir o que fosse determinado por Brasília, já seria constrangedor. Mas tirar o partido seria a morte política dele. Ele não teria, eu não vejo a longo prazo, porque se tirar o partido dele, tudo que ele fez de combinado com outras pessoas, exatamente, fica sem validade. Porque até Walter poderia, por exemplo, numa situação extrema, ele poderia migrar para outro partido para manter o plano de ser deputado estadual. Por exemplo, sei lá, tentar uma migração, uma mudança partidária para ir para o PSDB de Ezequiel, não sei, estou conjecturando aqui. Mas, por exemplo, cortaria o apoio do MDB a Alisson Bezerra, que é o que está sinalizado hoje no momento. Eu
ao longo do tempo, eu aprendi a não duvidar nada. Nada cresce ao lado do PT. Nada cresce ao lado do PT. E como isso você aí, sempre disse. Isso aí eu repito. Mas essa máxima, ela é real. Assim, rádio, pessoal, também é muita repetição. Às vezes a pessoa diz, poxa, todo dia diz a mesma coisa, nada cresce ao lado do PT. Mas é isso. A gente tem. A ideia é assim. Walter, Garibaldi, eles construíram o nome e a história deles no MDB. Henrique Alves também. Mas perdeu, não perdeu? Pra quê? Pra Walter e Garibaldi. A política, ela tem esse dinamismo. Walter ficar com o MDB, ficar com os cargos no governo do estado, ficar com os cargos no governo federal, é uma força política muito grande. Walter tem amizade com Baleia Rossi. Walter, a gente vê, não dá para ver a afinidade dele com Renan Filho. Não é uma coisa forçada, não é uma coisa que Fátima, por exemplo, não tem. Eles foram lá colega de congresso, tudo. Ele tem afinidade com Renan Filho. Mas eu duvidar disso, eu não duvido, porque eu sei que todas as forças do PT nesse momento, porque não é o MDB, o MDB para Garibaldi, para Walter, pode ter, e tem, assim como Henrique. Eu me lembro que Henrique, quando saiu do MDB, fez uma carta de bem 5 laudas. Eu publiquei no blog um anúncio assim: se você tem tempo e não tem nada para fazer, sabe, leia, mas mesmo assim eu aconselho, não leia. Eu botei assim, foi a primeira frase que eu botei. Então assim, Walter tem esse negócio, mas com o PT não se brinca. Walter é um homem corajoso. Walter tem demonstrado e está demonstrando uma coragem de lutar com a fera, mas você falar contra o PT, você lutar contra o PT é uma tarefa árdua. Você tem que olhar para suas costas o tempo todo, porque a qualquer momento você pode ser abatido da pior forma possível, por trás da forma mais covarde possível. Então assim, não se pode dizer que, por exemplo, eu não posso dizer que o PT me pegou, não. Eu sei do que. Então assim, Walter, vá aprendendo, porque dias mais difíceis você terá até a eleição, porque tem toda uma máquina partidária nesse momento do Rio Grande do Norte, de comunicação, de força, de cargos contra Walter Alves. E Walter tem ele, eu sempre cobrei a postura de Walter, que ele ficava ali, mas ele tem me surpreendido nesses últimos dias com uma postura firme. Agora, se vai vencer esse adversário do tamanho que é o PT, eu acredito, porque ninguém minimiza o PT. Eu acredito que se houver alguma intervenção, vai ser no sentido do que houve com Rafael, por exemplo, assim, de darem a aparecer para Walter a opção, entendeu? Olha, ou você fica e assume, ou você entendeu? sai. Se houver algum tipo de intervenção, o histórico de intervenção do PT nos outros partidos. Agora assim, você falou com relação ao PT, ao poder de PT e tal, mas também não dá para negar a falta de coragem dessas lideranças também. Isso mostra que você pode ser o cara mais alinhado possível com o seu partido, mas no momento que você for contra o interesse pontual ali daquela situação, você vai ser colocado para fora. Eu lembro muito de Rafael Mota, ele era best friend de Carlos Siqueira, que era o presidente nacional do PSB, fazia tudo que Carlos Siqueira mandava. No primeiro momento que chegou por trás lá, pela presidência lá, as conversas lá em Brasília, chegaram lá mandando, corta as asas de Rafael, meu amigo Carlos Siqueira não só cortou, como ainda saiu falando um monte de coisa. Agora também tem dois homens no Rio Grande do Norte. Dois homens no Rio Grande do Norte que tiveram várias oportunidades disso, e chama-se Benes Leocádio e Paulinho Freire com União Brasil. Que é assim, diziam, vocês não vão assumir não, porque Agripino é ex. E Agripino veio do PDS, foi pro PFL, pro DEM, né? Pro Demo, Democrático. Aí chegou no União. Paulinho não quiseram assumir. Então, assim,
O MDB, sabe o que é que o MDB vale hoje no Rio Grande do Norte? O tempo de TV. E é por isso que a Alisson quer tanto, e é por isso que Fátima está lutando tanto por esse MDB. Pronto, tem um Valtista que me dizendo que Walter renovou agora o MDB, tá entendendo? Que não há hipótese dele perder o MDB. Não tem como eu concordo que é muito difícil, mas a gente está tratando de PT. Então, Walter, olhe para as costas, porque o tigre, né? Ele pega só do pescoço. É assim como o PT funciona. Agripino. Eu até acredito que talvez ele fique mesmo. Mas eu quero ver alguém negar que não teve pressão. Não está tendo agora. Não, a pressão deve estar tendo, com certeza. Está tendo agora, a pressão agora, cada vez maior. Deve estar tendo. Ele pode até ganhar. Assim, eu acho que tá importante para a democracia. Não, né? e ele sai gigante. Exatamente. E ele sai gigante na liderança do MDB. Ele sai gigante. Pra ficar, mas a pressão tá vendo.